Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de aulas, essa série de vídeos do concurso do TRT São Paulo. Hoje eu vou falar sobre a orientação jurisprudencial 388 do TST, que trata do adicional noturno daqueles trabalhadores que realizam a sua atividade de trabalho em escala 12/36. Mas antes de mais nada, pessoal, eu quero saber o seguinte: você já está inscrito aqui no nosso canal? Porque se você já está inscrito aqui no nosso canal, você já sabe que toda semana tem conteúdo novo de direito do trabalho e processo do trabalho. Agora, se você caiu aqui de paraquedas, não conhece o nosso canal, essa é a hora, aproveita, se inscreva no nosso canal, porque toda semana, toda terça e quinta tem conteúdo novo de direito do trabalho, processo do trabalho, sempre voltado para provas de TRT, provas de OAB, todas aquelas provas que caem em concurso público, direito do trabalho e processo do trabalho. E certamente isso irá te ajudar para a prática trabalhista, caso você seja uma advogada, caso você seja um advogado. Eu falo aqui o dia a dia da prática trabalhista, que ajuda tanto na prática como nessas provas. Prova de OAB, eles gostam de perguntar o dia a dia, e os concursos atualmente estão seguindo essa linha de raciocínio. Outra coisa, se você já gostou desse tema, OJ sobre escala 12/36, adicional noturno, já dá um like nesse vídeo e aproveita e compartilha esse vídeo com outras pessoas para que elas também tenham essa oportunidade que você também está tendo aqui em conhecer direito do trabalho, súmulas de adicional noturno e escala 12/36. Pessoal, coloquei aqui essa súmula 300, ou melhor, essa OJ 388 por dois motivos, pessoal. Primeiro, que ela fala de dois temas muito importantes que estão se relacionando nessa OJ. Estou falando de adicional noturno e escala 12/36. Adicional noturno, pessoal, como você já sabe, nós sempre estudamos aqui direito do trabalho. Adicional noturno é tema afeto, é tema comum de toda a prova que cai direito do trabalho. Toda a prova, não interessa se você vai fazer concurso do TRT, não interessa se você vai fazer prova do OAB, ou um concurso para procurador do município, ou algum advogado da Petrobras, advogado do BNDES, sempre vai ter adicional noturno. Adicional noturno é aquele tipo de matéria que cai em qualquer tipo de prova que tem direito do trabalho. Por quê? Porque toda hora na Justiça do Trabalho, o juiz trabalhista, ele se depara com isso. E todas as bancas examinadoras, pessoal, leva a mão não, sem exceção, sabem da importância do adicional noturno. Não à toa, toda hora tem prova de OAB com adicional noturno. Não à toa, toda prova de TRT tem adicional noturno. Então, uma orientação jurisprudencial, você sabe muito bem que nos editais eles têm buscado muito jurisprudência. E tem algumas jurisprudências que falam, algumas decisões dos tribunais que falam de adicional noturno, porque é o dia a dia. Então, a primeira informação é essa. Eu estou falando aqui numa aula para vocês de um tema relacionado a adicional noturno, porque pode ser que caia sim, porque é do dia a dia e é um tema super comum de prova. E segundo, escala
12 por 36. A escala 12 por 36, pessoal, não é de hoje que ela vem sendo utilizada. A escala 12 por 36, ela já é utilizada há muito tempo. Só que essa escala, ela não tinha previsão na CLT. Durante muitos anos foi sendo utilizada sem estar na lei. Pois é, acaba que até os alunos que fizeram a prova da OAB passada, eles reclamaram muito que caiu uma matéria, um assunto, uma peça processual que não estava na legislação. Eu sei que é complicado isso, mas muitas vezes na nossa prática, no nosso dia a dia, vale mais o dia a dia do que às vezes o que está previsto na lei. E o que aconteceu? Na reforma trabalhista de 2017, lei 13.467, o legislador ele aproveitou a oportunidade para legislar sobre a escala 12 por 36, que há muito já vinha sendo utilizada, mas não encontrava normatividade na lei, normatividade lá na norma, no código, na CLT. Então, é um tema, digamos que recente. Sempre quando eu falo recente, parece estranho. Mas é desde 2017, Gustavo. Por que recente? Gente, nós estamos falando de direito do trabalho. A CLT, ela é de 1943. 2017, comparado a 1943, é mais do que recente. Eu considero até embrionário. Tem muito assunto da reforma trabalhista de 2017 que nem chegou ainda no TST. Alguns já chegaram, aqueles mais contundentes, mais repetitivos, que causaram um maior impacto ou maior controvérsia. Aquilo que causava mais controvérsia, com certeza já chegou lá, porque toda hora foi acontecendo. Mas tem assuntos que nem chegaram no TRT, por ser, entre aspas, recente, e você precisa entender isso. E por essa razão, é algo que precisa ser sim visto e avaliado, porque a escala 12 por 36 é do dia a dia também. Vigilante não são todos, tá? Mas vigilante, é super comum que vigilante trabalha em escala 12 por 36. Grande parte da minha vida eu advoguei para empresas, eu trabalhei para empresas de vigilante. Lógico, quando é vigilante de banco, geralmente não é escala 12 por 36. É aquele horário de escala 5 por 2, né? De segunda a sexta, 5 dias da semana e 2 de folga, 5 dias de trabalho e 2 de folga. Isso que é a escala 5 por 2. Geralmente no horário do funcionamento da agência bancária. Mas agora, quando você trabalha, o vigilante de trabalho, em outros postos de trabalho, geralmente terceirizado para ente público, União, Estado, município, ou outros locais, é super comum a escala 12 por 36. Em alguns casos até agência bancária, sim. Então, em várias situações, nós vemos a atuação dos funcionários, principalmente desse pessoal de vigilante, em escala 12 por 36. Algumas pessoas, alguns trabalhadores que trabalham em plataformas plataformas ou embarcados também tem escala 12 por 36, não são todos, porque esse pessoal embarcado tem vários tipos de escala, depende da atividade ali a ser realizada. Mas fato é que há muito tempo já se utiliza essa escala 12 por 36. Ela apenas não tinha previsão na CLT, mas a jurisprudência já regia isso. Tanto é
que essa súmula já tenha um bom tempo, essa OJ 388 já tenha um bom tempo. E olha o que acontece. Para você, sempre falo, para você falar sobre jurisprudência, seja uma orientação jurisprudencial, seja uma súmula do TST, ou até quando você quer conversar sobre uma decisão, sobre um acórdão do TRT ou do TST, você precisa entender a origem da lei. E você, para entender a origem do que nós estamos conversando aqui, tem que ir lá no artigo 73 da CLT, que fala do adicional noturno. O artigo 73 fala o seguinte: todo aquele pessoal que realiza atividade no horário noturno receberá um adicional de acréscimo de 20%. Essa é a primeira informação prevista lá no artigo 73 da CLT. Mas, Gustavo, qual é esse horário noturno? O que é considerado noturno? É outra informação que você precisa conhecer. A primeira informação é você saber que é um adicional de 20%. E você, para dar esse adicional ao trabalhador, você precisa saber qual é esse horário. Senão você não vai saber quando ele faz jus ou não. O parágrafo 2º nos fala: o horário noturno é aquele compreendido de 22 horas da noite anterior até as 5 da manhã do dia seguinte. Aquele funcionário que entra às 22 horas da noite e sai às 5 da manhã. Esse é o horário noturno. Mas agora deixa eu dar uma pimentada aqui. E dessa escala 12 por 36, Gustavo? Como é que funciona essa escala 12 por 36? Se você não entendeu, já vou te explicar o básico aqui para ficar claro. 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. É isso que é a escala 12 por 36. Que geralmente não é uma regra, mas que geralmente segue esse padrão. O funcionário ele entra, por exemplo, 7 horas da manhã e sai às 7 horas da noite. 12 horas de trabalho. Depois que ele sai, ele entrou às 7 da manhã e saiu às 7 da noite, ele vai ter 36 horas de descanso. Quando esse cara sai às 7 da noite, tá vindo uma pessoa, às 19 horas, uma pessoa para entrar no horário dele, às 19 horas, que é às 7 da noite. Ele vai trabalhar 12 horas. Ou seja, ele vai sair às 7 da manhã. Por isso que geralmente essas empresas têm uma quantidade de trabalhadores para suportar essa escala 12 por 36. Aí só depois que aquele primeiro cara vai voltar para o trabalho. Conseguiu pegar? Então, você já sabe do adicional noturno, que eu acho que é o primordial para você começar a estudar essa súmula e esse assunto. Já sabe também como é que funciona a escala do horário 12 por 36. Mas olha só, percebe aqui, lembra que eu falei para você que lá naquela escala ia vir um cara cobrir, ele ia entrar às 7 da noite, ele vai entrar às 7 da noite e vai sair às 7 da manhã, correto? Correto. Se ele está entrando às 7 da noite, ele vai trabalhar de 7 às 8, de 8 às 9, de 9 às 10, de 10 às 11. A partir de 10 horas, ele já está começando o horário noturno. Ele já começou às 7, só que pegou o horário noturno.
ele pega de 7 da noite às 7 da manhã do dia seguinte. Só que dentro dessa jornada de trabalho dele, ele está exercendo também o trabalho noturno, que é de 22 horas da noite até as 5 da manhã. Então, a partir das 10 até as 5 da manhã, ele está recebendo esse adicional noturno. Consegue verificar isso? É sobre isso que fala a OJ. Ela provavelmente, esse assunto, quando ele chega no TRT, é porque o pessoal aqui embaixo já quebrou todo o pau, já brigou tudo. O advogado da empresa fala que não faz jus, o advogado do autor diz que ele faz jus, e todo mundo vai interpretando a legislação do seu jeito. E cabe aos magistrados, seja juiz de primeira instância, segunda instância do TRT, os desembargadores, e quando sobe lá para o TST, os ministros, chegar a alguma conclusão. Eles perceberam essa informação aqui, ó, do parágrafo 4º, horário misto. O que é o horário misto? Horário diurno e noturno. Esse trabalhador do horário misto, ele pega parte do dia e parte da noite. Parte da noite e parte do dia está inserido no horário noturno. Se está inserido no horário noturno, como eu falei para vocês, de 22 horas da noite anterior até as 5 da manhã do dia seguinte, está inserido no horário noturno, logo esse funcionário, esse trabalhador faz jus ao adicional noturno. E é sobre isso que está falando a OJ 388 do TST. Esse cara, ele tem direito a receber esse adicional noturno, que geralmente vai até constar lá do contra-cheque dele. A empresa que faz certinho ainda bota assim lá na súmula, ó, adicional noturno, entre parênteses, OJ 388. Já vi muita empresa fazer isso. Nem todo mundo coloca, não é obrigado a colocar. Mas se você me perguntasse, eu falaria para o RH, ó, eu aconselho você colocar para evitar qualquer problema e para ficar claro, seja para você, seja para o funcionário novo que está chegando, que de repente vai ter que dar algum esclarecimento lá de RH para esse funcionário saber. A gente sabe que na maioria das vezes esse funcionário não vai nem ver, não quer nem entender o que é, ele só quer receber o dinheiro dele. Mas precisa estar claro caso ele queira entender, ainda mais hoje nesse mundo de internet. Então você já pegou essa ideia, já sabe que por ter na jornada de trabalho dele essa parcela de exercício da atividade dele no horário noturno, ele realmente, com toda razão, vai fazer jus ao adicional noturno, exatamente nesse período que será computado. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem um like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.